Pode tomar o seu assento, por gentileza. Glória a Deus. Eu estou grato ao Senhor por essa oportunidade. Como o pastor Fabiano disse, já nos conhecemos há um tempinho. Uma Neide, o Gabriel. Rapaz, esses meninos cresceram, gente do céu. Glória a Deus. Família linda, que bênçãos. Acho que é a primeira vez que eu estive com eles, quando eles estavam pastoreando a cidade de Adolfo, né? Isso lá em 2004, quando eu ainda era um jovem seminarista, cheio de sonho. Oh, Jesus, glória a Deus. Igreja presbiteriana renovada está no meu coração, queridos. Hoje, eu e a família, a minha esposa Eliana, também Raquel, oh, glória a Deus. Bem-vindo ao nosso grupo, glória a Jesus. Nós servimos ao Senhor na Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém. E de 2004 para 2005, quando o seminário fechou, os alunos foram todos para Cianorte e eu falei, também vou embora. E aí, eu era solteiro, o pastor da Assembleia de Deus ele falou, não, o seu ministério vai crescer gradativamente, não é para você ir para o sul. E eu obedeci a voz de Deus. E foi na Assembleia de Deus que eu conheci minha esposa. Eu pregava numa congregação nossa, na cidade de Ubarana, embora assembleia, mas a ministração é desse ritmo, amém, querido? Amém. Se dormir, o pastor Fabiano já falou que eu sou polícia, o revólver está aqui, vai levar um time daqui de cima. Amém, amados? Você pode glorificar o nome de Jesus? Aleluia, glória a Deus. E ministrando a palavra de Deus lá em Ubarana, eu entrei no culto, falei, Jesus amado, que moça linda. Convidei os irmãos para orar à frente, e enquanto eu estava orando, Senhor abençoa, cura, faz um milagre, sabe no subconsciente, Senhor abençoa, faz um milagre, mas lá no subconsciente, prepara essa jovem para mim, Senhor. E ela fez a mesma oração, amados. Os dois concordaram na terra a respeito de qualquer coisa bíblica, o Senhor confirma lá no céu. Está aí as nossas bênçãos, Raquel, e era para o Tiago vir conosco. Mas o Tiago está de namoro com a filha do pastor Gustavo, que é o nosso presidente. E o Tiagão está maior que eu, 15 anos, está quase maior que eu. E ele falou, pai, eu posso ficar na sede hoje? Veio para ele assim, ele falou, por que você não veio comigo? Por causa da Manu. Glória a Deus, Deus abençoe, viu, querido? Eliana veio Jesus, história. Glória a Deus. É culpada do feijão a roupa com. Aleluia. Queridos, quantos vieram aqui para ouvir a palavra de Deus, ouvir a voz do Senhor, amém? Amém. Abra sua Bíblia, por gentileza, Êxodo capítulo 14. Êxodo capítulo 14, a partir do versículo 15. A ministração ela é temática e expositiva, então eu vou trabalhar em torno do tema. Em alguns versículos nós vamos aplicar, então por isso eu digo que ela é temática e também expositiva, muito fácil para a gente compreender e acompanhar. Glória a Deus. Amém, queridos? Amém. E antes de fazer a leitura, se os irmãos lembrarem, eu também sou apresentador do programa Mensagem de Paz. A nossa igreja tem uma rádio via internet, www.webradiovidacondeus.com.br www.webradiovidacondeus.com.br. Você pode ir lá no Play Store e baixar o aplicativo da rádio, uma rádio 100% evangélica. Basta você ter a internet e você vai acompanhar
a nossa programação todo dia. De terça a sexta tem o programa Conexão Vida com Deus, vai ao ar das 8h10 até as 9h10 com o pastor Gustavo, e eu sou apresentador do programa Mensagem de Paz, que nós começamos essa mensagem lá semana passada, a partir das 9h10 até as 10h10, de terça e quinta. Programa Mensagem de Paz, você vai ver o evangelista Cristiano lá, dando glória a Deus, apresentando os pedidos de oração. Se você mandar aqueles zapas perto para a gente, pedindo qualquer música, nós vamos ali colocar um hino bacana para você curtir. É motorista, coloca lá, sintoniza na nossa rádio, vai trabalhar, se o patrão deixar, se puder colocar o fone de ouvido, acompanhe a nossa rádio, 100% evangélica, bem dinâmica, e tem sido bênção, uma ferramenta de evangelização. Amém, queridos? Para os irmãos terem uma noção da nossa audiência, o pastor Rogério Visplante, que foi da minha turma, seminarista, ele acompanha lá em Xinguara, no estado do Pará, na igreja presbiteriana renovada. Então tem sido bênção. A região toda ali, Adolfo, Mendonça, Mirassol, bastante irmãos que acompanham a nossa rádio, e vai ser um prazer te receber lá batizado. Sou da igreja renovada, pastor Fabiano, glória a Deus, vai ser um prazer você acompanhar a nossa rádio. Então, anota aí www.webradiovidacondeus.com.br, beleza? Acessa lá, manda um pix. Êxodo capítulo 14, versículo 15. Então disse o Senhor a Moisés: porque clamas a mim, dize aos filhos de Israel que e tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem nele atrás deles. E eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e nos seus carros e nos seus cavaleiros. Versículo 23. E os egípcios seguiram-nos e entraram atrás deles todos os carros de Faraó, e os seus carros e os seus cavaleiros, até o meio do mar. Amém, queridos? Até aonde? Até o meio do mar. Todo problema tem validade, amém? Fica tranquilo que esse problema aí tem prazo para acabar. Vamos continuar. Versículo 25. Tirou-lhes as rodas dos seus carros e fê-los andar dificultosamente. Deus já está trabalhando nesse probleminha aí. Fica tranquilo, viu? Deus está no comando, glória a Deus. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. Irmãos, lá na Assembleia de Deus em Bonifácio, às vezes a gente interage com o pessoal. Se eu pedir para você falar para o irmão aí alguma coisa, vocês não vão ficar bravos não, amém, queridos? Amém. Ninguém aqui vai chamar a polícia não, né? Amém? Amém, queridos? Glória a Deus. Então, queridos, em nome de Jesus, fala para o teu irmão que está do seu lado: o Senhor já está pelejando por você, glória a Deus. 27. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar retomou a sua força ao amanhecer. O mar retomou a sua força quando, queridos? Existem situações, bênçãos, vitórias para as nossas vidas que demandam tempo. Isso não é agora para outro que você vai obter a sua vitória. Mas nós vamos caminhar também, porque vamos chegar aqui. Aleluia! Glória a Deus. E os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. Versículo 30. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar, e viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios. Louvado seja Deus. Senhoras e senhores, João capítulo 16, versículo 33, a palavra de Deus diz: no mundo tereis aflições, palavras
proferidas pelo Mestre Jesus: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Essa palavra ânimo, ela no grego significa carmontes. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, tende carmontes, tende esperança, tende confiança, tende coragem, porque eu venci o mundo. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, queridos, essa expressão aflição, ela quer dizer adversidade, tribulação, apertos, esmagamentos, sofrimentos. Então o Senhor Jesus, Ele está dizendo: no mundo vocês terão aflições, no mundo vocês terão adversidades, vocês passarão por sofrimentos, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. No livro de Êxodo fala sobre o senhorio de Yahvé. Êxodo também fala sobre a aliança. Êxodo vai falar sobre a presença de Deus. Meus irmãos, sabem muito bem que esse texto de Êxodo, no capítulo 14, liderado por Moisés, após ficarem 430 anos, boa parte em regime de escravidão, lá no Egito. E se nós olharmos, queridos, aqui no capítulo 14, no versículo 7, o texto diz que Faraó vem agora tomar 600 carros escolhidos, os seus capitães, porque o Senhor, Ele endurece o coração de Faraó. Então agora Faraó passa a perseguir o povo de Deus. Embora havia liberado os hebreus para que prosseguissem o seu caminho, agora ele decide no seu coração perseguir a nação de Israel para matá-los, para destruí-los. E ele sai então com 600 carros perseguindo o povo de Deus. É como se fosse hoje aquelas charretes, todo mundo aqui conhece charrete, naquela época, aquelas carruagens que era pelo menos composta por 2 soldados. Então imagine cada charrete dessa, cada carruagem, 600 carros, diz o texto, e era composto pelo menos por 2 soldados, e eles vindo perseguir o povo de Deus para destruí-los. Louvado seja Deus por isso. Louvado seja Deus pela vitória e pelo milagre que Deus vai conceder ao povo de Deus mediante essas perseguições. Queridos, nenhum deserto é para a morte. Todo deserto tem um cunho pedagógico. Se o Senhor permitiu, é porque lá na frente nós vamos adorar o seu nome, enaltecer o Senhor, glorificar a Deus, porque a vitória é certa. Glória a Deus. Princípios para se obter vitória quando surge o problema. Se eu perguntar aqui, quem está passando por algum problema, ou quem tem algum problema? Alguns vão levantar a mão. Já levantou, vamos lá. Amém? Só eu que tenho problema? Alguém tem problema aqui, querido, para resolver? Ou algum problema que está pendente? O tema da mensagem é princípios para se obter vitória quando surge um problema. Outros vão levantar as 2 mãos. Sou eu, fui o premiado. Eu não tenho um só, tenho vários. E há quem diga que problema é igual boleto. Você termina um, você supera um, você vence um. Chegou. Não é assim, querido? A gente paga um boleto, pagou agora a casa. Quando minha esposa é o marido, ó, e esse aqui, você não pagou não? Meu Jesus, e agora? O que fazer? O que fazer, queridos, quando surge o problema? Como resolver então esse problema? Aqui eles estavam passando por um problema. Porque agora diz o texto que eles chegam diante do Mar Vermelho, sim ou não? Sim. E não havia possibilidade de avançar. Naquela época não tinha botes, barcos sofisticados para transportar toda essa multidão. O que dizia do Mar Vermelho é aproximadamente 1.900 quilômetros de comprimento, 300 quilômetros de largura, mais de 300
e é chamado de mergulho recreativo. No máximo 40 metros de profundidade. Após 40 metros, só por especialistas e com equipamentos sofisticados para você chegar muito longe. Agora eles estão num beco sem saída. E aqui eles têm pelo menos 3 opções. A primeira era render-se. A segunda opção era lutar. Não havia como nós render a Faraó. Imagine Moisés liderando toda aquela multidão, há quem diga que superava na casa de mais de 1 milhão de pessoas, entre crianças, idosos, pessoas com restrição física. E agora Moisés, imagine a pressão que Moisés estava passando, queridos. Moisés, nós vamos morrer, Moisés. E o povo de Deus olhando, querido, vendo aquela poeira longe, vendo o Faraó vindo. Acabou tudo. Deus permitiu que passássemos 430 anos no Egito. Quem dera se voltássemos para lá, ainda que no regime de escravidão, mas tínhamos pelo menos comida, alimentação adequada, mesmo daquele jeito precário, mas tínhamos dentro dos padrões da época. Agora nós vamos morrer nesse local. Moisés, o que vamos fazer, Moisés? Vamos nos render, Moisés. Moisés, a outra opção, Moisés, é a gente lutar, Moisés. Vamos pegar aí os balões, Moisés, vê o que tem aí, se tem alguma pedra, se tem algum artefato. Moisés, não interessa, mas o importante sim é a gente fazer alguma coisa. Nós vamos morrer aqui nesse local, Moisés. O que fazer diante do problema? Quais são os princípios para sua interventória quando surge um problema? Quais são as suas atitudes diante do problema, queridos? Você pensa em render-se? Pensa em desistir diante desse problema aí? Isso, é ele mesmo? Ou você pensa em lutar, mas essa minha, querido, a nossa luta ela não é contra a carne ou sangue, mas no campo espiritual. A nossa luta é contra os demônios. E quando nós colocamos o nosso joelho no chão, nós temos a certeza da vitória. Eu vi aqui o pastor convocando os irmãos e também no vídeo lá no conselho ou melhor dizendo, do grupo da capelania, referindo-se ao próximo encontro que vai ter. Claro, não imitando o que aconteceu em Asbury, mas sim porque sabemos que a guerra ela é espiritual e se existe problema, nós devemos guerrear lutando na presença de Deus, clamando ao Senhor. Há quem diga que se quando o crente ele trabalha, ele simplesmente trabalha, mas quando ele ora, é Deus quem trabalha, bem queridos. E se nós conhecêssemos realmente o valor da oração, nós passaríamos a vida ajoelhados. E agora Moisés e o povo está diante de um grande desafio, queridos, o que fazer? A primeira opção era render-se, a segunda opção era lutar, e a terceira opção era confiar em Deus. Vai chamar por isso mesmo, não. Fala para o abençoado que está do seu lado. Confia no Senhor. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. No Salmo 37, o verso 25, o salmista proferiu dizendo: eu fui moço, agora eu sou velho, mas eu nunca vi o justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Aqueles que confiam no Senhor são supridos pelo nosso Deus. E agora nós estamos num verdadeiro beco sem saída, e o líder ele vai procurar uma alternativa, ele vai buscar a resposta. E aqui no capítulo 14, versículo 15: então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marche. Para quem já serviu o exército, para quem é militar, quem sabe muito bem esse negócio de que é marchar, queridos. É bumbo no pé direito, é dentro da cadência. Alguém já serviu o exército aqui? Ninguém? Olha lá, tem o irmão, é sem bumbo no pé direito. É você manter a cadência. É você ir para frente. Porque na estratégia militar, queridos, quando os soldados estão marchando, não há possibilidade, não tem como olhar para trás,
Esse Deus está mandando para continuar, queridos, que não é para desistir, que não é para parar. Independente se na sua ótica humana você não está vendo o escape, o livramento, você só está vendo ali naquele tempo, naquela ação provisória, daquela resposta de Deus, um obstáculo, mas continue, porque Deus está mandando, e se Ele manda, Ele se sobrecarrega de dar a resposta, o livramento e a vitória para nós. Primeiro princípio para se obter vitória quando surge o problema, queridos. Verso 15, versículo 15. Obedeça às instruções de Deus. Moisés disse aos filhos de Israel que marche. Para continuar, Moisés disse aos filhos de Israel marche. Agora Moisés retorna. E aí, Moisés, o que Deus falou? Qual foi a resposta? Deus vai fulminar Faraó e os seus cavaleiros, Moisés. Não, o Senhor disse que era para nós caminharmos. É para continuar. Queridos, continue nesse propósito. Continue neste propósito. Não desista. Se o problema está batendo a sua porta, continue em oração. Continue consagrando a sua vida. Continue buscando ao Senhor. Não seja vencido pelos problemas. Continue, vá adiante. Deus vai abençoar a sua vida. Obedecer a voz de Deus ou as instruções de Deus, isso é de suma importância, queridos. No Evangelho de João, capítulo 9, versículo 7, Jesus ele instrui o cego a lavar os olhos lá no tanque de Siloé. Jesus agora ele cuspe na terra, ele unta, ele vai pegar todo aquele lodo, ele vai pegar toda aquela massa, ele vai untar os olhos do cego, e ele obedeceu a ordem de Jesus, e ele foi lá no tanque de Siloé, e ele voltou curado, voltou liberto, voltou agradecido, porque obedeceu às instruções do Senhor Jesus. Primeiro requisito para você obter vitória, queridos, obedeça sempre às instruções de Deus. E aonde que eu consigo obter as instruções de Deus? Está aqui o manual do cristão, a nossa carta magna, a palavra de Deus. Leia a palavra de Deus. A Bíblia, enquanto é lida, o seu autor está presente. Obedeça às instruções do Senhor. A segunda lição que nós aprendemos aqui, queridos, para se obter vitória quando surge um problema, nós devemos dar credibilidade à voz do líder. Como eu disse, o líder ele foi buscar a solução para o problema. Interessante, queridos, que Deus também instruiu Moisés: e tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em terra seca. Essa madeira, essa vara que Moisés segurava na mão, que Deus pediu para que ele tocasse no mar, aquilo representava a autoridade e o poder de Deus. Então Deus está dizendo: Moisés, é para os filhos de Israel marcharem, mas quando você, Moisés, pega essa vara, isso representa a minha autoridade e o poder de Deus. Moisés, Deus está dizendo: Moisés, diante dos problemas, exerça a autoridade, Moisés, exerça a autoridade que eu te dou. Agora, esse problema aí que você se manifestou, que você levantou a mão, você não é inferior a esse problema, não seja vencido, mas quando esse problema bater a sua porta, quando ele tentar tirar o seu sono, você vai levantar a sua voz e vai exercer autoridade em nome de Jesus, e vai repreender esse problema, porque maior é o Senhor do que aquele que está no mundo. Por que o povo deveria dar credibilidade à voz do líder? Porque eles deveriam ir para o mesmo lado que o líder. E eu escutei aqui, queridos, pastor Fabiano falando de novo sobre a escola bíblica dominical. E agora Moisés vai falar para o povo: olha, Deus disse é para nós marcharmos, é para essa direção, vamos marchar. E eles obedeceram a voz do líder, e diuturnamente os nossos líderes estão aqui, queridos, dizendo para nós:
igreja, vamos para esse caminho, amados, vamos para o caminho da consagração. Vem aqui, queridos, vamos para o caminho agora da escola bíblica dominical, vamos ouvir a palavra de Deus, vamos nos alimentar da palavra de Deus, amados, vamos ter um momento de oração, queridos, irmãos, vamos no domingo aqui evangelizar, vamos pregar a palavra de Deus, amados, vamos fazer a obra do Senhor. Está aqui o líder, direcionando o povo de Deus. Quem obter vitória na sua vida, dê credibilidade à voz do seu líder. Às vezes tem muito crente que fica bicudo, não consigo vitória. Deus, o que está acontecendo com a minha vida? Meu Jesus, o Senhor permitiu tudo isso. Analise, faça uma reflexão, faça uma autoanálise de você, como é que está a sua vida. A obediência ao Senhor, a obediência ao seu líder, a liderança. Faça uma autoanálise e volte agora para os caminhos da obediência, da confiança no Senhor. Em terceiro lugar, amados, para se obter vitória quando surge um problema, nunca jamais olhar a grandeza do problema. Aonde está escrito isso? No versículo 23, acompanhe aí. E os egípcios seguiram-nos e entraram atrás deles todos os carros de Faraó, os seus carros e os seus cavaleiros, soldados, cavaleiros preparados para a guerra. Enquanto que o povo de Deus estava desprovido dos materiais bélicos, mas eles tinham a presença de Deus. Que adianta também, querido, ter uma flecha, um arco, uma submetralhadora, mas não ter a presença do Senhor. Davi, 1 Samuel capítulo 17, versículo 45, ele não se intimidou com o tamanho do Golias. Enquanto Golias o insultava, ele disse: tu vens a mim com espada, com lança e com escudo, eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Queridos, para você ter vitória, não olhe para a grandeza do problema, não se intimide pelo tamanho do problema, das intempéries da vida, das adversidades, das tempestades, mas confie no seu Deus, aquele que está com você todos os dias. E como que Davi venceu Golias, amados? Davi pega agora o seu alforje, apenas uma pedra, sim ou não? Ele joga na testa do gigante Golias. Sabe o que eu aprendo com isso? Não importa o tamanho da sua pedra, mas o que importa é o que você vai fazer com ela. Mas eu não tenho fé o suficiente diante desse problema. Não importa o tamanho da sua fé, se é grande, se é pequena. O que importa diante desse desafio é como que você está utilizando e exercendo a sua fé diante das adversidades, diante dos problemas. Princípios para se obter vitória quando surge um problema. Em quarto lugar, amados, para a gente avançar essa rápida reflexão para o final, entender que Deus permite que o problema exista até determinado limite. Entenda que Deus permite que o problema exista até determinado limite. Esse problema tem prazo de validade. Mas aonde está isso? Versículo 23. E os egípcios seguiram-nos e entraram atrás dele todos os carros de Faraó, e os seus carros, e os seus cavaleiros, vírgula, até o meio do mar. Amém, queridos? Amém. A palavra do Senhor diz em Daniel que, por não se curvar diante da estátua do rei, ele foi lançado, os irmãos conhecem muito bem esse texto, na cova dos leões. E relendo a palavra de Deus, queridos, não encontramos ali expressões de reclamação, de murmuração, mas Deus permitiu que Daniel fosse lançado naquela cova. Mas diz o texto bíblico que Deus vai enviar um anjo
Senhor fecha a boca do leão. Deus permite até um determinado limite para ver como que você vai reagir. Se você vai querer desistir, se você vai querer retroceder, se você vai desanimar, ou se ali no momento da dificuldade, no deserto, você vai exercer a sua fé, você vai continuar marchando, independente dos problemas. Eu quero servir ao Senhor, eu quero servir a Deus, eu quero glorificar o nome de Jesus. Eu estarei no culto adorando ao Senhor. Não importa, o meu corpo está doendo, estou com enfermidade aqui, mas eu não quero saber. Eu quero adorar o nome do Senhor Jesus. Ele é o médico dos médicos. Então Deus permite Daniel lá na cova dos leões, mas agora Deus envia um anjo e fecha a boca do leão, e Daniel sai ileso para a glória do Senhor dos exércitos. E os egípcios foram até o meio do mar. Mas irmão, é que você não sabe como é que está a minha vida. Olha, eu estou ferido, eu vim aqui para o culto hoje, mas só Deus sabe como está o meu coração ferido, dilacerado por causa das provas, das tribulações. E eu fui ferido e Deus permitiu isso. Então vamos, queridos, rapidinho antes da conclusão, para o livro de Lucas, capítulo 22, do versículos 45 em diante, que quando Malco veio prender a Jesus, dar um beijo no seu rosto, identificar que aquele era o Cristo. Jesus foi preso. E diz a palavra de Deus que Pedro ele vai tirar o que da bainha? Uma espada. E Pedro ele pega e ele corta a orelha dele. Pedro ele fere, ele corta a orelha de Malco. Mas peraí, o que tem a ver as minhas dificuldades, a tristeza, a espada que cortou o meu coração, estou ferido por causa dessa situação que ainda está pendente e não resolveu com a história de Malco? A tradição dizia que faltava 30 dias para Malco ser consagrado a sacerdote. A tradição dizia ainda que para ser consagrado a sacerdote não poderia ter nenhum membro do corpo cortado. Agora Malco olha para aquele pedaço de orelha no chão e ele pensa: acabou tudo. Imagina os filhos de Israel diante do Mar Vermelho. Não havia possibilidade de escape, de escapulir, de atalho, sendo que Faraó estava vivo. Assim como Malco olhou aquele pedaço de orelha caído no chão e pensou: acabou tudo, os meus sonhos foram por água abaixo. A tradição diz que para ser consagrado não posso ter nenhum membro do corpo cortado, faltando 30 dias para eu receber minha vitória, para eu realizar o meu sonho. Jesus se preocupa com os seus sonhos. Amém. Talvez você está potencializando muito. Talvez você fique olhando o problema, está esquecendo da provisão do Senhor. Deus está pelejando, queridos. O Senhor já está trabalhando por nós. Amém, amados? Amém. E diz a palavra de Deus que Jesus, então, ele pega aquele pedaço de orelha no chão, e Jesus, ele cola, restitui a orelha de Malco. Naquela época não havia cirurgia sofisticada, moderna, para poder fazer uma cirurgia muito rápida, colar a orelha de Malco. O texto não descreve, mas imagino que não comprometeu a audição de Malco. Mas por que então que Jesus ele pega aquele pedaço de orelha para colar, sendo que o texto não fala que poderia ter comprometido a audição de Malco? É porque Jesus se preocupa com os nossos sonhos, queridos. Sabe esse problema aí que você às vezes pensa: não vou, não conversei com o pastor ainda, fiquei com vergonha, mas já pensei em abandonar o barco, já pensei em desistir, já pensei em pendurar a chuteira, já pensei em subir de vez em quando, na hora de subir o mundo, amados. Hoje, domingo, dia 19 de março, bem queridos, Jesus está pegando esse pedaço de orelha do chão caído. Receba essa palavra em nome de Jesus. Ele está colando esse pedaço de orelha, está dizendo: eu me preocupo com seus sonhos. Eu sei que essa dificuldade às vezes tira do seu sono. Eu sei que essa dificuldade está te deixando um pouco preocupado. Eu sei
dificuldade, esse problema às vezes está te incomodando um pouquinho, mas hoje eu pego esse pedaço de orelha, eu estou restituindo os seus sonhos. Talvez aquele sonho que você iniciou lá em 2022 não deu certo ainda. Começou janeiro, começou fevereiro, estamos no mês de março. Você ainda não concluiu aquele sonho e você olha, meu Deus, mas o Senhor falou. Olha, o Senhor tinha falado para mim até agora nada. Os papéis, a documentação ainda não deu certo. Até agora não saiu o problema judicial, o advogado não liga, está travado tudo isso. Mas Jesus está dizendo, eu pego esse pedaço de orelha, eu restituo os seus sonhos, confie no Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Princípios para se obter vitória quando surge o problema. No verso 25, queridos. Esperar o agir de Deus. E tirou-lhes as rodas dos seus carros e fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. Quem foi que tirou a roda dos carros, amados? Então por que você está querendo colocar a mão nesse problema, sendo que esse problema já não é seu, mais é do Senhor? Tira a mão desse problema e deixa que Deus resolva isso. Aleluia. Glória a Deus. Porque quando queremos colocar a nossa mão, amados, nós agimos impulsionadamente, precipitadamente. A palavra do Senhor diz: sede prudente como a serpente e simples como a. Por que o autor do livro usa como figura de linguagem prudente como a serpente e não o macaco ou o leão, o rei da selva? Mas ele vai usar justamente a serpente. Para quem conhece aqui de serpente, sabe que a cascavel, se você chegar perto dela, ela vai avisar o guiso, vai chacoalhar o guiso, vai fazer aquele barulho do guizo. Sim ou não? Amém, querido? Ou seja, não chegue perto. Se você chegar, morder seu calcanhar. Sai, vai para embora, sai para lá, senão eu vou picar teu peito, vou morder teu calcanhar. Ela avisa, ela dá aquele sinal que guizo. Mas ela sabe que se ela não fizer isso, se ela deu o bote errado, ela pode ser a presa, queridos. Sede prudente como a serpente. A cascavel é um animal prudente. É incrível a sabedoria do reino animal. Ela sabe muito bem disso, que se ela der o bote errado, ela pode ser a própria presa. Então antes ela avisa, na hora certa ela dá o bote. E quantos têm dado o bote errado por causa das ações equivocadas, precipitadas? Ai meu Jesus amado, está chovendo, não vai dar tempo para eu chegar na igreja. Improvisa, adapta, supera. Compre um guarda-chuva. Ai meu Jesus amado, vai cair uma chuva forte aqui, eu vou ficar em casa, vai perder de ouvir a palavra do pastor. Improvisa, adapta, supera. Compre um guarda-chuva, liga para o irmão, chama o táxi, chama o Uber, mas vem adorar a Deus, vem ouvir a palavra do Senhor. Não fique em casa não, arranja desculpa não, queridos. Venha obedecer as instruções de Deus e do seu líder e ouvir a palavra do Senhor Jesus. Então, queridos, esperem o agir de Deus. A palavra do Senhor diz no Salmo 40, verso 1: esperei com paciência no Senhor, e Ele inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Ai que gostoso isso, pastor, eu vou cumprir. Esperei com paciência no Senhor. Imagine você olhar para Deus e Deus assim, ó, debruçado, falando comigo. Mas é necessário esperar em Deus. No Salmo 37, verso 4: espera no Senhor, e Ele concederá o que deseja ao seu coração. E mais dois versículos, amados: princípios para se obter vitória quando surge um problema, e entender que para obter vitória demanda tempo. Versículo 27, vamos lá. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor os derribou dos egípcios no meio do mar.
Isso fala-nos de perseverança. Continue, não desista. Existe demanda, existe problema para ser resolvido, vai demandar um pouquinho mais de esforço, um pouquinho mais de dedicação, de oração, de compromisso. Se é que você quer alcançar aquele objetivo, mas não desista. Entenda que para obter vitória demanda tempo. Não desista, não abandone o barco. Deus diz que é para marchar. Vai adiante, em nome de Jesus. Eu vou concluir agora no verso 30, queridos. Princípios para se obter vitória quando surge o problema. Entender que em meio ao problema está a mão de Deus. Aleluia. Versículo 30. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios. E temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor, e creu em Moisés, em seu servo. Louvado seja Deus. Continue marchando. Não olhe para a grandeza do problema, obedeça às instruções de Deus, do seu líder. Entenda que para obter vitória isso demanda tempo. Confie no Senhor. Eu tenho certeza que você vai ver a boa e poderosa mão de Deus agindo na sua vida, dentro do seu agir, do seu querer, não do nosso querer, que nós queremos que resolva para hoje, mas de acordo com a vontade do Senhor, porque Ele está no comando das nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos ficar em pé, vamos orar. Aleluia. Meu Deus, como nós temos enfrentado os problemas? Exaltado o nome do Senhor. Esses problemas que todos nós temos. Pai. Cada um na sua área, cada um dentro da sua fraqueza. Como nós temos enfrentado? Como vimos aqui diante do Mar Vermelho, alguns queriam lutar, outros queriam se entregar, outros queriam sair nadando, e outros viram que a solução era somente sentar e chorar e esperar a morte. Qual desses grupos você faz parte hoje? Nós estamos nesse mundo, queridos, numa caminhada que nós já conhecemos o fim. Foi dito que Jesus venceu o mundo. Nosso futuro está garantido no Senhor. Nossa fé não é uma fé cega, irracional, um sentimento que nos faz simplesmente buscarmos aquilo que é improvável, que não vai acontecer. Não é só uma descarga de desespero, mas a nossa fé é viva. A nossa esperança é viva. A nossa herança é incorruptível. Nosso futuro está garantido no Senhor. Como cantamos aqui, não há problema, não há luta, não há provação, não há enfermidade que possa nos afastar do Senhor. O apóstolo Paulo escreveu que nada pode nos separar do amor de Deus. Eu e você precisamos confiar nisso. Precisamos ouvir a palavra do Senhor. Precisamos atender ao comando que o Senhor nos tem dado através dos líderes que Ele tem colocado sobre nós. Precisamos saber que tudo tem o seu tempo determinado. Precisamos sempre compreender que Deus está presente. Não existe nada maior que nosso Deus. Glória a Deus. Quem olha para o gigante, como foi dito aqui, e olha para si próprio, fica com medo porque sabe que é pequeno. Mas quem olha para o gigante, olha para Deus, reconhece que o Senhor é muito maior. Eu e você hoje possamos confiar no Senhor. Possamos pegar essa palavra como consolo, porque a segunda-feira vem aí, ela vai trazer os seus problemas.
Uma nova semana começando. Mas o Senhor já preparou o nosso caminho, já preparou cada passo, cada pedra que precisamos pisar para vencermos e glorificarmos o nome dele através da conquista que ele já preparou para nós. Então, olha o Senhor. Peça perdão agora pela desconfiança, peça perdão agora pela incredulidade. Peça para o Espírito Santo aumentar a sua fé. Peça para que o Espírito Santo faça nascer essa fé verdadeira no seu coração. Que a tua palavra venha ser guardada no nosso coração. Diga, Senhor, eu sou frágil, sim, eu sou pequeno, sim, eu sou fraco. Fortalecer, Senhor. Preciso de ajuda. Diga, Senhor, eu preciso de da ajuda. tua palavra. Jesus faz. Meio de mais de 1 milhão de pessoas, Moisés foi o único que olhou e disse: Senhor, e agora? Para onde? E foi o único que ouviu a voz de Deus dizendo: Moisés, eu vou abrir esse mar. Moisés, os israelitas vão passar em seco. Os egípcios vão perseguir vocês e hoje eu vou glorificar o meu nome. Exaltado tu és, Pai. E hoje nós precisamos fazer diferente, que não é uma só pessoa clamando Senhor e agora, mas que todos nós precisamos clamar de outra forma. Dizer Senhor e agora, no meu casamento, na minha vida profissional, Senhor, na minha vida espiritual, esse pecado que eu não consigo vencer. Senhor, e essa desavença na família, Senhor, e essa mágoa que eu carrego no meu coração, Senhor, e essa tristeza, essa angústia, ó Deus, e essa ansiedade, essa depressão, e agora, Senhor? E cada um de nós possa ouvir a voz do Espírito Santo agora, direcionando. Nos instruindo, através da palavra, através da oração, através da direção do Espírito, porque só no poder do Espírito Santo nós podemos vencer as astutas ciladas do diabo. Paulo escrevendo aos Efésios disse isso. Ora o Senhor, ora o Senhor. Diga, Senhor, eu preciso da fé, eu preciso da salvação, eu preciso da verdade, da justiça. Eu preciso da tua palavra. Meu Deus, estamos aqui na tua presença, Senhor. Tem misericórdia de nós. Muitas vezes, ó Deus, a tempestade, as lutas, os problemas, os inimigos parecem ser muito maiores e mais fortes do que nós. As tentações, as tribulações, as provações têm a tendência, Senhor, de nos querer fazer desanimar. Mas que nós possamos entender, ó Deus, que no meio da tempestade o Senhor está presente. O deserto é na agenda do Senhor para nós. Que os inimigos, ó Senhor, não são maiores do que o Senhor. Que a tua graça se manifeste, que o teu poder se manifeste. E que nós possamos viver pela fé, caminhar pela fé, lutar pela fé. Para que desfrutemos, Senhor, não de uma vitória que precisamos conquistar, mas aquela que o Senhor já conquistou por nós. Já está consumado, já está pago, já está garantido, já está certo. Que o Espírito nos ajude a crer e viver assim, para a tua glória, em nome de Jesus. E agora, queridos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam sobre todos vocês, com toda a igreja do Senhor, aonde quer que ela esteja. E aqueles que vão morar no céu, digam amém. Deus abençoe a todos, vamos para se sentar, vamos orar essa gratidão.